Hoje no programa Cubatão e sua gente você vai conhecer um pouco de Adilson Ramos de Souza Oliveira. Um atleta que fez história em Cubatão e levou com muita garra e disposição o nome da nossa cidade para todo o Brasil e o mundo. Começa a partir de agora o Cubatão e sua gente, aqui pela sua TV Câmara Cubatão. Bom, e o Cubatão e sua gente já está aqui do nosso convidado super especial. Adilson Oliveira vai compartilhar um pouquinho da sua história de vida. Eu estava até brincando que é difícil tentar falar sobre a sua vida em um programa de apenas 30 minutos. Ele tem essa missão, né, de contar essa história de vida. Ele que é uma referência na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Adilson, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Tá, obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Adilson Oliveira, né? Eu nasci em Cubatão. Né? Vou contar um pouco da história ali. A gente estava até conversando aqui agora há pouco. Eu lembrei um pouquinho da minha história ali, da minha infância ali. Né? Eu nasci em Cubatão, né? Pouca gente sabe. Eu vim de uma família grande, né? Meu pai e minha mãe migraram lá de Minas para Cubatão. Meu pai veio trabalhar aqui nas indústrias de Cubatão, minha mãe dona de casa, né, a princípio. Né, a gente era em 7 irmãos, né, uma família bem grande, mas era também tradição da cidade inteira, então todo mundo tinha muita gente, né, e primos, primas, vizinhos, era muita gente. E foi uma infância bem bacana, que a gente brincava, corria, jogava bola, né? Cubatão não era tão grande assim, né? Tinha 4, 5 bairros só em Cubatão. Olha aí, né? você que tá assim, aí. Era bem tranquila a cidade, você poderia ir, poderia fazer, a gente só andava, o que o pessoal hoje anda em família, a gente andava em família, mas a família era o vizinho, era o primo, era a dona da rua e todo mundo tomava conta de todo mundo, né? Até chegar na escola, que já tinha as aulas de educação física, antigamente era a 5ª série, passou a ser, hoje já não é a 5ª série, já passa a ser o 6º ano do ensino fundamental, mas na 5ª série foi onde começou as aulas de educação física e onde que eu e todo mundo aprendeu que tinha muita coisa para fazer além de só estudar, né? Então tinha lá o esporte onde a gente brincava, corria e poderia fazer qualquer esporte. E nessa época aí foi quando o Cubatão já estava desenvolvendo o esporte da cidade inteira. Era bem empírico, né? Mas já tinha campeões brasileiros, já tinha campeões sul-americanos, né? Aqui na cidade a gente não conhecia porque não fazia parte, a gente só queria brincar. Como é legal você falar isso, porque o Adilson está comentando aqui, ele estava ali na questão ali do esporte, como todo jovem ali, eu vou praticar, né? Vai ser uma brincadeira, um hobby. Mas aí você foi entendendo tudo, o menino foi crescendo? Não, a princípio não, a princípio foi assim, né, ninguém fazia esporte, ou como hoje vem gente aqui me procurar para fazer esporte, ou como, vou treinar, que o cara vai fazer isso, não, a gente era testado em várias modalidades, e lógico, a gente tinha preferência, a minha preferência na época era basquete, porque eu achava que aquilo era um esporte muito legal, né? Mas a chance do basquete era difícil, porque era um horário que não era compatível com a minha escola, né? E na época o professor Dick, ele estava lá e ele dava já as aulas dentro da escola mesmo, então se tornava eu chamo obra do acaso, o pessoal chama de destino, né? E calhou de tudo dar certo, né? E muita gente veio fazer atletismo por causa que estava todo mundo lá, todo mundo ia, e um contava pro outro que era legal, e a gente já começou a disputar o campeonato escolar, era muito bacana. Então, o campeonato escolar era em Santos, uma oportunidade de você sair de casa, uma oportunidade de você encontrar outras pessoas, né? O que a gente chama hoje de compartilhar, a gente compartilhava entre a gente, e o nosso mundo começou a aumentar muito rápido, né? E aí, como o esporte, como hoje, né, o futebol era o foco de todo mundo, o nosso era mais uma opção que a gente tinha além do futebol, né?
E foi dando tudo muito certo, tudo foi dando tudo muito legal. No começo é tudo muito legal, aquela viagem, vai todo mundo. Até o dia que a gente foi disputar, fui lá disputar meu primeiro estadual em 77, né? E aí aqui eu não tinha grande expressão e acabei fazendo várias provas. E por acaso eu fui fazer um arremesso de peso lá, que eu já treinava alguma coisa, mas... E eu fiquei em terceiro, né? Pô, olha, eu falei, olha, que legal, né? E eu não sabia, eu juro, todo mundo pensa que eu sabia, eu não sabia. E quem fez a premiação naquela competição foi o João Carlos de Oliveira, que aparecia na televisão saltando e, poxa... E a frase que ele falou, não pra mim, pra todo mundo, que ele ia lá premiar e falava, pratique atletismo, que é o melhor esporte do mundo, é o atletismo. Cara, então eu falei, poxa, de repente o cara da televisão tava ali falando, vem praticar isso. Falei, aí falei, não, é isso que eu vou fazer. E aí calhou de tudo dar certo, né, de poder praticar na cidade, né? Não existia a pista de atletismo, mas existia uma pista dentro da escola, que é a Escola Schmidt, né? E onde já tinha vários campeões, né? E logo depois, no outro ano, em 78, o professor Dick ele foi fazer um estágio na Alemanha, e aonde ele melhorou as técnicas de treinamento, e aonde a gente já viu o atleta, aquele atleta pôde ir. Então, poxa vida, de repente, se eu treinar um pouco mais, eu vou. E já apareceu oportunidades de você melhorar um pouquinho melhor a escola, né? Ou já pensando, não, você tem o seu foco é a escola, mas se você for tão bem, você já pode fazer teste em outras escolas. E foi onde aconteceu aí. O começo da carreira foi bem assim, muito rápido e tudo meio por acaso, né? E como é que foi quando você falou que você ficou em terceiro lugar ali, né? Como é que foi quando você retornou para casa, a família, olha aí, ele foi ali no rolê, não passou e voltou? É aquela história muito engraçada, né? Porque, lógico, meu pai e minha mãe, aliás, todo mundo, ninguém sabia. Atletismo, o que é? Você corre? Não, é verdade. Eu não corro. E aí, lógico que ninguém entendeu direito o que era, o que é um terceiro lugar, porque o bom é o primeiro. Mas pô, tu foi terceiro, tá nessa felicidade toda. Mas aí vem o começo lá, que é a minha mãe que... não, se meu filho tá feliz, nossa, tá ótimo, abraçou todo mundo e foi ali, tentou entender o que era, não entendeu, lógico, não ia entender nunca o que era. Mas via que a gente estava bem, e o foco principal de todo mundo era realmente escola. Você está com nota boa na escola, você vai. Tá ruim, olha, você não vai fazer o esporte. Então foi a moeda de troca ali que eles lógico, não entendiam, mas foi a moeda de troca para todo mundo. Não só a minha mãe, como a mãe de todo mundo. Então, e aí a partir... E aproveitando essa deixa, o professor, que era um grande conhecedor de esporte, falou, temos aqui uma geração, e a gente trabalhava por gerações, né? Tem uma geração aqui que é diferente. Ele sentiu a diferença da geração, né? Porque a gente já era bem mais alimentado, ele já tinha mais experiência como treinador, né? E aí ele começou a montar umas equipes muito boas, né? Por idade, por geração. E essas equipes foi se destacando. Então foi tudo um trabalho meio empírico que deu muito certo. E calhou que Cubatão, ele começou ali, vamos aqui, vamos ali. E começou a aparecer um arremessador, um corredor, um fundista, tinha muita corrida de rua e era tudo muito novo para todo mundo, né? Cubatão, Santos, São Vicente na época, que tinha Guarujá, tinha alguma coisinha. E aí todo mundo que ganhava aqui ia para São Paulo e começamos jogos regionais, jogos abertos, né? Abertos não porque a gente não tinha idade, mas regionais, já começamos a participar. E nessa época também começou o apoio da prefeitura, que queriam desenvolver a cidade porque o esporte estava em alta. Em 1980 eu me lembro muito bem disso, que foi o ano da juventude, né? Era bonito lá, então tinha vários eventos, quem ganhava ia passando de etapa, de fase. Então foi o ano que você falou, poxa, que legal, você faz isso, é legal, então você vem para cá. E foi o ano que já tinha o Campeonato Brasileiro Escolar, que eu já fui no brasileiro. Não é nada não, o Campeonato Brasileiro Escolar foi em Belém
Belém do Pará. Pô, já viajei de avião. Então a gente falou assim, ó, rapaz, não, quero fazer isso aqui é legal, eu vou passear. E aí nessa história toda, como eu era bom aluno, eu fui e prestei, seria o vestibulinho, e fui para a Escola do Carmo, né, terminar o ensino fundamental e passei pro ensino, eu fiz o ensino no final do fundamental e já entrei no ensino médio lá no escola. Aí já mudou o patamar, aí já viramos atleta, aí já era programação, competição. E aí já a coisa foi aumentando de tal tamanho que a gente, opa, peraí, vamos parar tudo e vamos estruturar. E foi quando estruturou as equipes, né, entre final de 80 até 85, aí Cubatão já era uma equipe de atletismo, né. Então eu vi ali a pré-história, vi o meio, né, e principalmente a construção do nome Cubatão. Né, então esse start foi tudo aí. Foi tudo por aí, então até 80, e aí veio a época dos resultados assim fantásticos, né? Porque a gente treinava muito e eu passei a ser o recordista paulista, recordista brasileiro. Em 80 eu era recordista sul-americano. Eu tinha 16 anos. Caramba, 16 anos eu era o recordista sul-americano. E no final de 80 eu era o sul-americano. Eu tinha disputado já um torneio já. E aí sentou todo mundo, opa, peraí, agora a gente tem que realmente manter, quando você ganha é legal, né? Mas aí surge a dúvida, pô, mas você vai ganhar o outro ano? Aí, então vamos treinar. Então aí passou a ser treinamento, aí sim que realmente foi, eu chamo de semi-profissionalização. O pessoal chama de outros nomes, mas a gente se tornou semi-profissional, porque aí a gente tinha programação, que a gente tinha compromissos, obrigações, né? E a cidade de Cubatão sempre apoiando. Isso que era legal, né? Porque a gente tinha o apoio total da prefeitura, da indústria, do comércio, né? Então foi uma parte que a gente evoluiu. E o governo do estado, na época, instituiu o programa Adote um Atleta, que eram umas propagandas muito bonitas, e então calhou de tudo aquele isso, momento, né? Aquele momento da sincronia. Caramba. E aí a gente já começou nessa história toda, né, como a gente pôde falar, opa, vamos construir uma pista que a gente já merece, uma pista de atletismo. Então começou ali. É isso que você vai contar pra mim no segundo bloco, que agora vem, já eu falei pra você que ia ser rápido, né? No segundo bloco ele vai contar, vem aí a construção dessa pista, toda essa história, e aí o Adilson vai compartilhar no segundo bloco. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Cubatão e Sua Gente. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Cubatão e Sua Gente. No primeiro bloco, o Adilson contou um pouquinho ainda da sua infância, como que essa criança, esse jovem, né, foi crescendo e foi gostando a cada dia mais do esporte, se tornando esse jovem aí, foi uma referência já tão novo. E Adilson, você falava pra mim, questão da pista, e aí veio essa pista, essa tão sonhada pista de Cubatão. A luta da pista, ela começou ali com o fim da pista da Escola Schmidt, né, que era uma pista bacaninha, foi construída pelos alunos e tal, e aí precisou retificar o Rio Cubatão e cortou a pista de atletismo, e é onde a gente vai ficar, a gente vai perder os atletas, e começou a se procurar uma alternativa de construção de pista. E aí, em 81, 82, eu e várias pessoas aqui, já tinha campeão sul-americano, tinha campeão brasileiro, já tinha uma equipe que ganhava jogos regionais, a gente ganhou jogos regionais nessa época, disputando com as maiores equipes que tinha, né? Então era uma preocupação de perder, porque não era de perder, porque para construir era difícil, como hoje também, para construir atleta era muito difícil. Enquanto estava trabalhando lá na base para o cara subir, a gente estava envelhecendo, ou não, mas mesmo assim. Aí em 82, eu bati um recorde sul-americano novamente, já era, e ganhei o Troféu Brasil. Aí sim, pô, tinha 17 anos ganhando o Troféu Brasil, aí chamou a atenção de várias equipes.
Outras pessoas também ganhou muito jovem. Tem o Araújo aqui, que foi campeão pan-americano, campeão escolar na França, né? Já com 16 anos. Então aí falou, opa, peraí, como é que a gente vai manter esses jovens aqui na cidade? Porque são alunos e atletas de Cubatão, munícipes de Cubatão. E na época a prefeitura estava em construção de tudo, era fácil as coisas, né? E aí de repente apareceu esse local que hoje está, né, que é na Bernardo Pinto, que era o local que era da prefeitura, foi desapropriado e resolveram fazer isso aqui. Era só um terreno. E porque a ideia era fazer onde hoje é o SESI, né? O SESI tinha intenção de vir para Cubatão, então tinha negociações de se fazer no SESI, e o SESI resolveu fazer um parque aquático. E aí a pista, aí o prefeito da época, o Dr. Passarelli, falou, não, vamos, né, ele gostava muito de esporte, né, foi na onde que ele falou, vamos fazer mais um centro esportivo, que era o PITA, e vamos construir a pista, porque a pista era fácil de fazer, tanto é que foi muito fácil fazer a pista, né. E aí em 84, fizemos a pista, né, eu já tinha 20 anos, né, eu passei no concurso da prefeitura, né, aqui já, quer dizer, a minha vida de atleta já estava mais ou menos encaminhada, né, mas precisava dar destino para outros atletas que estavam vindo, né? E construiu a pista de atletismo em 84, era uma pista do mesmo jeito que está aqui, só o piso que era de terra. Né? Mas era uma pista muito boa. Aí quando fizeram, nossa, aí aumentou muito a participação. E isso aqui não foi a pista de atletismo. Essa foi uma das grandes sacadas de quem fez. O cara não construiu uma pista de atletismo, ele fez um estádio municipal. Pô, de repente eu tinha aqui um estádio que tinha futebol, que eu tinha o tênis, que eu tinha musculação, e de repente falou, pô, deu super certo. Né? E aí o atletismo que já estava andando, visionário mesmo, estava andando já, e aí o futebol aqui, teve escolinha de futebol, a gente teve outras coisas que não tinha, fizemos aqui, até aqui participou gente de corrida, de kart, bicicleta, então virou uma área de referência para a cidade, né? E não foi por causa do atletismo, mas quem teve a visão fez, pô, vamos concentrar tudo num local só. E a ideia depois era fazer um centro esportivo aqui, que acabou não vingando muito, né? Que aí já entrou em outro momento, o país entrou em outro momento, né? Que aí já complicou, os anos 90 foram uns anos muito complicados para o Brasil inteiro, né? E aí onde não só Cubatão, como todo mundo entrou em processo financeiro e as coisas não andaram como a gente queria. Aí lá para 90 aí fomos indo, mas aí continuei sendo atleta, né? Continuei mantendo aqui, a gente já não produzia tanto atleta de altíssimo nível, mas de níveis muito bons, né? A gente teve campeões brasileiros, continuando fazendo outras equipes. Eu me formei lá em 86, 87 eu me formei em Educação Física, não era a minha intenção de vir ser professor. Isso aqui eu conto para todo mundo, ninguém acredita, né? E aí, como eu estava aqui prestando serviço, eu era vigilante, eu prestava serviço aqui e treinava aqui, praticamente eu morava aqui no Polo Esportivo. E aí o professor da escolinha, que era o professor Romero, ele resolveu ir trabalhar com handebol lá no Lorena, que ele recebeu um convite, ele foi e ficou sem um professor da escolinha, e o professor disse, pô, tá formado, dá aula. Eu falei, não, eu vou fazer engenharia, não quero saber de dar aula. E aí ele veio com aquela conversa, que ele consegue convencer todo mundo, não, é só um dia, dá aula ali para aquela turminha ali. Entendi, olha. E aí, a primeira turma que eu dei, falei, cara, mas é muito bom isso aqui. E aí eu fiquei de 86 até agora 2023 como professor eu gosto desse termo professor de escolinha, porque fazer um atleta é extremamente complicado, apesar
Apesar que na minha carreira de treinador, eu tenho aí, já peguei gente que foi para a Olimpíada, já que foi para campeão mundial, a gente bancou, mas é lógico, era totalmente diferente do que começou lá atrás, né? E o poliesportivo se tornou referência, né? Em 88, quando se inaugurou a pista de borracha, que é isso hoje, né? É onde a gente fez os nossos maiores eventos, né? Então até 88, Cubatão era uma mega, era o coração do esporte praticamente do estado de São Paulo. A gente brigava com as equipes, né? Em 88 a gente ainda conseguiu ser vice-campeão brasileiro, né, lá em Porto Alegre, com uma equipe só de cubatenses, né? Mas aí as coisas vão andando, vão evoluindo, né? A gente sempre tem que estar com o olho no futuro, né? E aí foi se evoluindo demais, que para você crescer muito mais, você precisa cada vez mais investimento. Foi nos anos 90, foi onde que a gente não teve tanto investimento, né? 94, o professor Dick, ele sai de Cubatão, se aposentou, achou que era melhor, né? Foi um ano atípico, porque eu tinha acabado de bater o recorde brasileiro, que ficou depois 25 anos aí. E aí, olhando para ele, falei, pô, não, você assume lá e eu continuo escrevendo seu treino. Bom, enfim. E aí era uma decisão dele, realmente era uma decisão que ele precisava. Ele foi convidado para outra equipe, né? Foi para a equipe de Santos. E a gente continuou, e eu continuei trabalhando, ainda tinha outros professores aqui que trabalhavam na época, né? E a gente sentou aqui e começou, não, vamos manter a mesma qualidade, né? E foi indo, até os anos 2000 a gente continuou mantendo as equipes em competições. Aí começou a aparecer competições mais novas, que é os Jogos da Juventude, mudaram as idades, mudou o perfil do pessoal, o Cubatão passou a ser enorme, né? E a gente fez uns trabalhos aqui excepcionais, aqui até 2000, 2005, né? E aí começa até a geração de 2005 para lá, a gente queria desistir de fazer o coisa, aí entrou outros patrocinadores, que aí a gente permaneceu até 2009, 2010, onde que aí não, se trabalhar só com o Cubatão, não tem condições de você ter uma mega equipe, porque hoje você precisa de muito dinheiro para fazer um atleta, então não era o objetivo nosso. A cidade mudou de perfil também, né? Ela passa a ser uma cidade muito carente. E aonde a gente sentou aqui e viu o principal, eu não sei se foi eu que comecei com isso, mas o que a gente discutia muito aqui era falar assim, pô, vamos ter um olhar também para Cubatão, porque o pessoal carente hoje precisa de fazer esporte, precisa de, mesmo que ele não vá ser um atleta, ele precisa se movimentar. Então a gente sentou, se reuniu e falou assim, poxa, atleta, a gente pode fazer atleta nível médio, se for muito bom a gente tenta encaminhar a melhor qualidade possível, né? É que aqui o pessoal é dotado para o esporte, né? É muito dotado. E aonde o poliesportivo ele foi aberto aí para inúmeras atividades, para inúmeros casos, né? Evento, a gente já fez muito evento aqui, muita coisa, né? E aí, chegando até o começo dos anos antes da pandemia, estava tudo tranquilo. Depois da pandemia que realmente a estrutura do poliesportivo precisou ser... Porque aqui já tem 39, 40 anos, né? 40 anos tem o poli. Então já precisa de se mudar toda a estrutura física. E aí é onde a nossa maior dificuldade hoje é essa estrutura física para ter uma qualidade maior. E material humano, né, que é o professor. Hoje a gente precisa de massagista, de psicólogo, terapeuta. Então é uma equipe muito grande que se precisa hoje para ter esporte. Mas enfim, o que a gente pensa, o que a gente pensa aqui no poliesportivo não é você mais ter equipe, porque
Talvez tenha gente que faça melhor condições que a gente, mas que você tenha a sua população aqui praticando, que você dá o incentivo, dá o começo, né? E é nessa linha que a gente vem trabalhando desde o final de 18 até o presente momento, a gente vem trabalhando nessa linha, né? E voltando ali no nosso começo ali, que a gente deu uma afastada, que é a escola, né? A escola tem tudo, a escola tá o aluno, a escola tá o equipamento, a escola tem alimentação, né? E aqui servindo como a base de apoio para a escola. O Diocese teve até recentemente um último evento que teve aqui, e é muito interessante, porque quando a gente fala dessa questão da uma cidade carente, né, principalmente questão ali do pessoal da periferia, o jovem ele vê muito ali só o futebol, né? Por quê? Porque é algo que está muito próximo dele, ali o campeão. E quando ele vem para cá, ele se encanta. Eu tava fazendo um evento quando teve a ministra aqui, e é incrível quanto eles ficavam olhando a pista, ficavam olhando tudo. Então, assim, às vezes ele não foi para esse outro lado, porque ele ainda não vive isso, né? E é isso que você fala, o quanto é importante abrir essas portas, ter essa visão, né? Essa parte, assim, é a modificação que a gente sempre ali tá de olho. Por quê? Tudo passou a ser muito rápido, né? Pô, em 2010 eu tinha um menino que era campeão mundial. Aliás, foi vice-campeão mundial. Em 2011 ele não estava comigo. E aí eu vou ficar fazendo o quê? Vamos ficar escrevendo, ver de passado? Não, vamos olhar o que a gente tem. E quando a gente foi olhar o que a gente tem, o que a gente não tinha era modernidade. Então hoje o menino vem treinando aqui, ele tem WhatsApp, ele já tem coisa, ele já vê a corrida na internet. Então, se você não se modernizar, não pensar para frente, tem a coisa da alimentação. Hoje em dia, por exemplo, lá quando eu comecei da minha carreira, minha mãe ficava em casa fazendo comida. Hoje pai e mãe trabalham, até o aluno trabalha, as escolas passaram a ser período integral. Então, é muita coisa que aconteceu. Que se você não modernizar, dificilmente você vai ter essa dificuldade, essa facilidade que a gente teve lá atrás. Porque o mundo mudou, não tem coisa. E quando você falou que a gente veio aqui, trouxe aquela molecada toda aqui, o cara, ele foi experimentando. Pô, de repente, lá atrás, quando eu experimentei e gostei, pô, fiquei 40 anos aqui, 45 anos no atletismo. Não, mais, 50 anos de atletismo. Então tu fala assim, pô, eu experimentei e gostei. Tem gente que vem aqui e odeia. Mas é assim, quanto mais você experimentar, o esporte de modo geral, experimenta. E hoje, pela essa revolução, cara, esporte é qualquer coisa. De repente o cara sobe numa parede e isso é esporte. Tem corridas aí malucas que o cara corre subindo escada, mas existe um treinamento para isso, né? Então, essa parte aqui de evolução é que a gente deu uma picotada, né? Então volta tudo naquilo que você falou, né? Que independente de fazer atleta ou não, a prática do esporte é super importante. É super importante, ainda mais hoje que você tem essas dificuldades e essas facilidades. São facilidades versus dificuldades. A facilidade, pô, você tem ali um contato permanente, você tem ali você pode ligar, você pode marcar o horário. Qual a dificuldade? O local, aonde você vai fazer, com quem você vai fazer, a mídia. Então, essas são as dificuldades, as facilidades, né, da vida. Um está contra o outro, né? E sempre investir, e sempre aqui, como eu só trabalhei com Cubatão, né? Eu tive a facilidade e a felicidade de trabalhar só com Cubatão. O que a gente conhece aqui é muito de Cubatão, né? Ah, não, lógico, eu já dei treino para outras pessoas de fora vindo para cá, para Cubatão e trabalhando com a gente aqui, vendo a nossa realidade, nossa dificuldade, né? E as dificuldades e a realidade dos outros não é muito diferente da nossa, não. Falta só um planejamento. Eu acho que com um bom planejamento a gente sairia nessa estrutura, né? E a coisa que eu mais bati nos últimos tempos é assim, ficou muito longe. Por exemplo, você fala periferia, eu vou falar num bairro que eu tive procurando uns atletas, eu achei um pessoal maravilhoso, da Vila Esperança. Da Vila Esperança pra cá é 2, 3 quilômetros. O cara vem 2, 3 quilômetros andando, 3 quilômetros, já deu 6. 6 quilômetros, aí mais 3 horas de treino, pô, então você já vê a dificuldade que é pra pessoa chegar no esporte, né? Ah,
vem de ônibus. Pô, mas tem o custo do ônibus, né? Então, você vê assim, a cidade cresceu, é imensa a cidade. Dá para fazer? Dá, a dificuldade já é outra dificuldade. A dificuldade de hoje é financeira, né? Adilson, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer você mais uma vez por você compartilhar a sua história. Esse é o papel da TV Câmara, compartilhar histórias, né? E muito obrigado por ter aceito o convite da TV Câmara. Para finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, e deixasse uma mensagem para a nossa população de Cubatão. Você está no outro momento da sua vida, da sua carreira, mas vai ser sempre o nosso Adilson querido na cidade e no Brasil inteiro. Então, muito obrigado, e para você essa mensagem final aí para a nossa população. Bom, ele está falando no outro momento da minha carreira, porque realmente eu, a partir de 1º de setembro aqui, eu me aposentei como funcionário da Prefeitura de Cubatão, porque eu acho que a minha contribuição como funcionário realmente já foi, né, cumprir todas as minhas obrigações de funcionário, né, e o meu momento é outro, as minhas ideias são outras que não são da Prefeitura. Lógico que gostaria muito de continuar fazendo, mas como tem que modificar muita coisa e também preciso cuidar um pouquinho mais da saúde, né? Que ser atleta foi bom, foi ótimo, mas aí tem um precinho aí de 3 hérnias de disco, uma lesão séria no ombro e outras coisas que foi deixando de lado, e eu acho que é o momento de parar aqui, dar uma cuidada na saúde e depois voltando, se for o caso, voltando em outro momento, em outra coisa. E falando que assim, pô, a cidade de Cubatão é excepcional, não só para o esporte, que é onde eu tive aqui, mas eu tive contato com várias coisas aqui de Cubatão, que é música, que é tudo que se monta em Cubatão, bem montado. Nossa, aqui a população é ideal para tudo isso, né? E fica aqui o agradecimento por todo mundo ter me ajudado, contribuído. Lógico, ninguém chega, a história foi contada rapidinho, mas ninguém chega a lugar nenhum sem ajuda, sem comprometimento de muita gente ajudando e contribuindo, né? E essa cidade contribui muito para tudo. É impressionante como essa cidade aparece o talento e o talento brota e a gente pega esse talento e Cubatão está aí na mídia. Eu conheço pessoas aqui maravilhosas, cara, em N áreas que são da cidade e tem aquele orgulho de Cubatão. E vamos ter orgulho dessa cidade, que essa cidade é fantástica, né?